Olá, boa noite, shalom para vocês. Estamos passando aqui hoje um pouquinho mais cedo, né? Como que vocês estão? Todo mundo bem? Hoje nós vamos estar concluindo o capítulo 2 do livro A Cultura do Jejum, tá bom? Mas antes eu queria que você meditasse na letra desse hino aqui comigo. Eu queria que você fizesse essa oração, que esse louvor, ele é uma oração. Ore comigo esse louvor agora. Vamos tirar um minutinho pra gente engrandecer o nome do nosso Senhor, né? Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Eu não sei, meu querido, o que você tem passado nesse dia. Não sei o que você tem enfrentado durante essa semana, esses dias. Mas estou aqui para dizer que o nosso Senhor, Ele continua sendo Deus, Ele é fiel. Ele não vai desistir da sua vida. Não desista também de lutar. Declare o nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Declare o nome de Jesus sobre a sua empresa, sobre o seu comércio, sobre a sua casa. O nome de Jesus é poderoso para entrar aonde eu não consigo entrar. O nome de Jesus, ele entra aí na sua casa agora. É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendiar. Eu declaro bênção sobre a sua vida. Que você vai ter um final de semana abençoado por Deus. Tá bom? Teu nome é vida. Ô Espírito Santo de Deus, Senhor, estamos aqui, Deus, no mais um dia, Deus, fazendo a leitura, Deus, do livro A Cultura do Jejum, Pai. Senhor, eu oro por essas pessoas agora, Pai. Essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, essa live, essa noite, Pai. O Espírito Santo vai de encontro com elas agora, Pai. Visita, Senhor, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Aleluia. Se vocês perceberem que deu uma pausa aí na live, pode ser internet, às vezes ela fica meio fraca, tá bom? Mas se cair aqui, eu volto de novo, tá? Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Hoje eu quero que você vai abrindo também a sua Bíblia. Vamos, igual eu falei, gosto sempre de ler um versículo, né? Quero que vocês vai abrindo a Bíblia de vocês, quem pode. Lá em Joel, capítulo de número 2. Vão abrindo aí, Joel, capítulo de número 2. Quero ler com você aqui o versículo de número 15. Eu quero que vocês, vamos ler a partir do versículo de número 15 de Joel. Capítulo de número 2. Que fala o seguinte: toquem a trombeta em Sião, convoque um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Reúnem e consagrem todo o povo, os anciões, as crianças e até os bebês. Clamem, chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o portico do templo e o altar. Que façam esta oração: poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixem que seja motivo de piada para as nações que dizem onde está o seu Deus.
tem um pouco a ver o que nós vamos estar lendo aqui, concluindo esse capítulo hoje. Por isso que eu quis ler com vocês. Eu quero chamar a atenção para o versículo de número 15, que diz o seguinte: toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Vocês viram aqui que quando Deus convocava as pessoas para jejuarem, que geralmente ele chamava todo o povo para orar e para jejuar? Lembra quando Esther fez o jejum? Que ela chamou todo o povo de Israel para jejuar também. Todo o povo judeu para jejuar. Então, Deus quer da gente isso, que a gente se junte num só propósito, num só objetivo. Eu tenho certeza que ele pode mudar a situação que está hoje, o nosso país, né? Nossa cidade. Ele tem poder para isso. Mas temos que tirar tempo com o Senhor. Precisamos tirar um tempo para jejuar ao Senhor. Então vamos para a leitura. Vamos terminar aqui o capítulo. Vamos lá. Aqui é. Era uma vez uma igreja que jejuava. Houve uma época quando a cultura de jejuar era mais praticada pelo povo de Deus, em que o exemplo prático gritava tão fortemente a ponto de não haver necessidade de explicar detalhes. Os detalhes se tornaram óbvios aos que possuíam uma referência a seguir. Richard Foster, em sua obra Celebração da Disciplina, comenta: no século I e antes disso, não eram necessárias instruções do tipo como fazer acerca das disciplinas espirituais. A Bíblia conclamava as pessoas à disciplina como jejum, oração, adoração e celebração, mas não oferecia quase nenhuma orientação sobre como praticá-la. E é fácil entender o motivo. As disciplinas eram praticadas com tanta frequência e estavam tão incorporadas à cultura geral que o como fazer era do conhecimento de todos. O jejum, por exemplo, era tão comum que ninguém precisava perguntar o que comer antes do jejum, nem como quebrar o jejum, ou ainda como evitar as tonturas enquanto jejuava. Todos sabiam as respostas. Contudo, isso não se aplica à nossa geração. Hoje predomina uma ignorância abismal, mesmo quanto aos aspectos mais simples e práticos de quase todas as disciplinas espirituais. Sendo assim, qualquer livro escrito sobre o assunto precisa oferecer instruções práticas e precisas sobre como conduzir-se nesses exercícios. Creio que a igreja de hoje vive dividida entre dois extremos: aqueles que não dão valor algum ao jejum e aqueles que se excedem em suas ênfases sobre ele. Por essa razão é que escrevo com a intenção de oferecer instruções bíblicas e também conselhos práticos. É fato que o jejum tem sido de forma assustadora ignorado e negligenciado em nossa época. Numa pesquisa recente que fiz em minhas redes sociais, com muitos milhares de cristãos, quase 60% assumiram nunca terem feito um único jejum de 24 horas em toda a sua vida cristã. Arthur Wiles, autor de uma das grandes obras sobre o tema, em El Ayuno Escondido por Dios, o jejum escolhido por Deus, afirmou décadas atrás o seguinte: como testemunhei durante anos não apenas o grande valor, mas também a bênção que o jejum traz, fiquei profundamente preocupado por tantos crentes fervorosos aparentemente nunca terem dado muita atenção ao assunto. A verdade é que não mudou muita coisa de lá para cá. Temos mais livros sobre jejum, isso é incontestável, mas também há um crescente número de discípulos que nunca foram alcançados por nenhum nível significativo de instrução acerca dessa prática cristã. Abordada
essa omissão, Martyn Lloyd-Jones, em Estudos no Sermão do Monte, comenta: eu, particularmente para os evangélicos, toda essa questão do jejum quase desapareceu de nossa prática diária e até mesmo do campo das nossas considerações. Com que frequência e com que extensão temos pensado a respeito disso? Que lugar o jejum ocupa em toda a nossa expectativa de vida cristã e da disciplina nela envolvida? Sugiro que a verdade provável é que muito raramente temos meditado sobre isso. Porventura, já jejuamos algumas vezes. Porventura, já nos ocorreu pensar demoradamente sobre a questão do jejum? O fato é que toda essa questão parece haver sido totalmente excluída de nossas vidas e até mesmo de nosso pensamento cristão, não é verdade? Uma pergunta a ser feita é: como chegamos ao ponto de a maioria dos cristãos nunca jejuar? Como chegamos a tamanha negligência? Cito novamente Richard Foster em Celebração da Disciplina. Em tempos mais recentes, percebe-se um interesse renovado no jejum, mas temos de caminhar muito ainda para recobrar o equilíbrio bíblico, o que explicaria a negligência quase total a essa prática, mencionada tão frequentemente nas Escrituras e seguida com tanto ardor pelos cristãos ao longo dos séculos. Duas coisas. Em primeiro lugar, o jejum adquiriu má reputação em consequências das práticas ascéticas exageradas na Idade Média, com o declínio da realidade interna da fé cristã. Acentuou-se a tendência crescente de enfatizar o que restou, a forma externa. Sempre que houver uma forma destituída de poder espiritual, a lei tomará as rédeas, porque traz consigo uma sensação de segurança e de poder manipulador. Assim, o jejum ficou submetido a rígidas regulamentações. Sua prática também foi vinculada à mortificação pessoal e a sofrimentos físicos extremos. A cultura moderna rejeita com veemência esses excessos e tende a confundir jejum com mortificação. Em segundo lugar, a propaganda com a qual somos alimentados continuamente convence-nos de que, se não tivermos 3 refeições fartas todos os dias, com petisco nos intervalos, ficaremos à beira da inanição. Somando-se a isso a crença popular de que uma virtude satisfaz cada um dos seus apetites humanos. O jejum tornou-se obsoleto. Valnice Milhomens, em O Jejum e a Redenção do Brasil, comenta: é possível que o ascetismo que entrou na igreja com seus extremos tenha deixado em muitos o medo dos desvios, mas já é tempo de estarmos curados dos traumas históricos e encontrar o equilíbrio da palavra, sob pena de nos distanciarmos do verdadeiro cristianismo. Trata-se de um caminho sem volta? Não creio. Embora tal cultura tenha quase se perdido, ainda que alguns círculos evangélicos a preservem como verdadeiros remanescentes, tenho fortes razões para acreditar que ela será amplamente restaurada no tempo do fim. Cito outro sensato comentário da irmã Valnice, forma como a chamávamos desde minha adolescência. Não encontramos no Novo Testamento qualquer desculpa para não se jejuar. Nunca jamais existiu avivamento nos dias bíblicos ou em qualquer época na terra, sem a presença da oração e do jejum. Pensaremos porventura que somos melhores nesse século XXI? Século da carne, achando que podemos mudar os princípios e ainda colher os mesmos benefícios? Jamais. Temos um padrão. Quem é nosso padrão? O próprio Cristo.
Os apóstolos seguiram seu exemplo. Os discípulos fizeram o mesmo. As primeiras gerações de líderes e cristãos não se apartaram do padrão. Somente quando a igreja se distanciou de suas raízes, mudou suas práticas, esquecendo-se do jejum. Só que, em consequência, perdeu a vida e o poder apostólico. Faremos bem em retomar as pegadas dos pioneiros do cristianismo. A arte pedida do jejum será resgatada. Há um novo tempo chegando e um despertamento a caminho. Precisamos tanto olhar para trás e aprender com a história da igreja, como também olhar para frente cheios de expectativas quanto ao que o Senhor fará. Cabe concluir esse capítulo com um comentário de Mahesh Chavda. A maior parte do progresso de espalhar o evangelho veio do trabalho da igreja do primeiro século e de pessoas chaves que experimentaram visitações divinas pela oração e pelo jejum, que mudaram sua vida. Com Martinho Lutero, os irmãos morávios John Wesley, George Whitefield, Moody e outros, acho que Deus está esperando para ver o que acontece quando pararmos de esperar que apenas alguns de fé façam o trabalho. Ele quer ver sua igreja levantar-se como um todo, um corpo completo em toda a sua resplandecente glória, como sua noiva sem mácula. É tempo de se erguer diante do inimigo, no poder do reino de Cristo, manifestando em milagres, sinais e maravilhas. Jejuar é a chave para liberar esse poder. O mundo nunca mais será o mesmo. Tendo em mente a visão de quão importante é resgatar a cultura do jejum, convido você a olhar para frente com a lente da percepção profética que as Escrituras proporciona e entender a importância que o jejum terá no tempo do fim. Amém. Então, agora concluímos, o capítulo 2. E era uma vez uma igreja que jejuava. Falamos na live passada um pouquinho, sobre isso. O jejum, por exemplo, era tão comum que ninguém precisava perguntar o que comer antes do jejum, nem como quebrar o jejum, ou ainda como evitar as tonturas enquanto jejuava. Todos sabiam a resposta. Quando eu li isso aqui, eu me perguntei, realmente era uma vez o jejum? Porque hoje em dia é muito raro você ver pessoas que ainda têm uma vida com jejum. É muito raro você ver hoje pastores que têm uma vida dedicada a jejum e oração e leitura da palavra. Hoje em dia isso é muito raro de se ver. Então quando eu li isso eu falei, meu Deus, então existiu um povo que orava, que jejuava. Aí a gente pergunta, nós da geração atual, mas antigamente tinha muitos milagres, antigamente tinha muitas manifestações do Espírito Santo. Hoje em dia não vemos mais isso acontecer, Mas será por que isso não acontece? Por causa de nós mesmos. Nós não temos buscado mais, nós não temos mais jejuado como jejuávamos, E é por isso que não está acontecendo isso mesmo. E aqui também ele fala o seguinte: creio que a igreja de hoje vive dividida entre dois extremos, aqueles que não dão valor algum ao jejum e aqueles que excedem as suas ênfases sobre ele. Então temos dois tipos de pessoas divididas, Aquelas que não jejuam de jeito nenhum, não dão valor ao jejum, falam que não é importante, não precisam, e também aquelas que até excedem, Como lemos também no capítulo passado, tem pessoas que excedem, que vão além do que conseguem, além do que o seu corpo aguenta, Arthur Wiles, no livro O Jejum Escolhido por Deus, ele fala o seguinte que eu achei interessante. Como testemunhei durante anos não apenas o grande valor, mas também a bênção que o jejum traz, fiquei profundamente preocupado por tantos crentes fervorosos aparentemente nunca terem dado muita atenção ao assunto.
Aqui ele ficou preocupado, né? Porque muitos cristãos hoje já não vivem uma vida de oração, já não vivem uma vida de jejum, vamos ser bem específico, né? Podem até orar, mas o jejum já foram deixados de lado. E aqui ele fala também que nossa própria sociedade, né, nosso próprio meio onde vivemos é a propaganda a qual fomos alienados, né? Que a gente não deve, a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Até se você for hoje no nutricionista hoje, ele vai te falar isso. Que você precisa comer de 3 em 3 horas, você precisa fazer isso, aquilo, né? Que todas aqui fala que a gente tem que... Aqui ele falou aqui que nós temos que ter 3 refeições no dia, temos que comer petisco nos intervalos, porque senão vamos ficar à beira da inanição. É engraçado, né? É até engraçado isso, porque é a pura verdade. Hoje, se você ficar sem comer, as pessoas falam, não, mas vai passar mal. Não pode ficar sem comer esse tanto de tempo. Você vai passar mal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? As pessoas ficam questionando sobre isso, né? E há um tempo novo chegando de despertamento espiritual. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem levantado pessoas para serem usadas com essas práticas do jejum, para nos orientar, para nos ensinar sobre as formas corretas de jejuar. É por isso que estamos lendo esse livro nessas lives aqui, para que venhamos abrir os olhos acerca do jejum. E a primeira pessoa que está aprendendo muito com isso aqui sou eu. Eu estou aprendendo muito com esse livro. Porque eu já pratico jejum, mas não... eu acho que não da forma correta, né? Eu vou no meu achismo, né? No que eu entendo. E esse livro eu tenho certeza que vai ser esclarecedor na minha e na sua vida. Sobre nós jejuarmos da forma correta. E vocês lembram que eu li aqui lá em 1 Joel? Lá em Joel capítulo 2, versículo de número 15. Vocês lembram que eu li lá? Que quando que Deus convocando o povo para se juntar e jejuar. Aqui ele falou um pouquinho sobre isso, ó. Que nós ficamos muito, assim, ó. Acho que Deus está esperando para ver o que acontece quando pararmos de esperar que apenas alguns de fé façam o trabalho. Ele quer ver sua igreja levantar-se como um todo. Aqui ele quer que toda a igreja se levante em oração. Aqui não adianta, meus irmãos, aqui deixarmos a responsabilidade de jejuar só com o nosso pastor, nossos líderes. Não, nós precisamos nos levantar em uma só oração, em um só propósito, de clamar. Eu acho lindo o texto de Joel, o capítulo de número 2. Se tiver um tempinho, lê lá. Nada foge do controle do Senhor. Então vamos jejuar, vamos orar. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul também. Vamos orar para que as pessoas venham se despertar ali naquele país, naquela cidade, naquele estado. Que as pessoas venham se voltar para Cristo. Porque a palavra do Senhor fala, se o povo, ele se humilhar, ele orar, arrepender dos maus caminhos, ele sarará a nossa terra, né? Então, mas precisa ter uma ação nossa. Precisa ter uma ação nossa. E hoje foi lindo, né? Hoje Deus falou comigo agora no final, aqui muito forte. Na hora que acabar aqui eu vou até me aprofundar um pouquinho mais aqui em Joel. Mas eu fiquei balançada aqui com o que eu li ali. Porque é tudo que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul. Lê, tira um tempinho hoje, acabar essa live, lê Joel. Se você puder, lê o livro todo, ele é bem pequenininho, quer ver? Ele só tem 3 capítulos, Joel, 3 capítulos, leia e você vai ver Deus falando através da palavra dele do que está acontecendo nos dias de hoje. Amém? Essa live vai ficar salva para você assistir depois. Muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo até essa hora, tá? E vamos orar para a gente encerrar? Senhor Deus, meu Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa live dessa noite, Senhor. Obrigada por o Senhor falar aos nossos corações essa noite. O Espírito Santo venha revelar ao seu povo a tua palavra. Venha revelar ao seu povo a sua vontade, Senhor. Venha tocar nos nossos corações, Deus, para nos voltarmos ao Senhor, Deus, com jejum, Pai, com oração, Pai. Nós precisamos nos voltar. Precisamos nos render aos pés do Senhor.
porque os dias são maus, os dias vão ser maus, Pai, e nós precisamos nos preparar para o fim, nós precisamos estarmos preparados para o arrebatamento da Tua igreja, Pai, nós precisamos estar prontos, Jesus. Ó Senhor, venha despertar aqueles que dormem, Pai, venha convencer essas pessoas que estão erradas a voltarem ao Senhor, a se voltarem, Deus, a Ti, Senhor, a se renderem aos Seus pés, Pai. Ó Espírito Santo, essa é a minha oração de hoje, que venha haver arrependimento nos nossos corações, que venha haver, Deus, volta para o Senhor, que venha haver, Senhor, uma rendição nossa, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, como Tu és maravilhoso, e o Senhor continua nos dando chances para se arrepender, o Senhor continua nos alertando, Pai, sobre o que irá acontecer, e parece que estamos dormindo, Pai, parece que estamos num sono profundo, Pai, que não acordamos, não nos atentamos, estamos dispersos, Pai. Ó Deus, não permita que as distrações desse mundo venham nos tirar do foco, Senhor, que é de estar na Tua presença, Pai. Ó Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Um beijo para vocês, até segunda-feira, viu? Tchau, tchau.